Oi, gente. Meu nome é Luana Araújo. Eu sou nova professora de filosofia de vocês. Queria muito que o nosso primeiro contato fosse presencial, mas infelizmente, diante das circunstâncias que a gente está vivendo, se faz necessário esse distanciamento. Então, por isso eu preparei uma aula online. Me passaram a informação de que vocês pararam nos teóricos contratualistas. Vocês já viram Hobbes, então eu preparei uma aula pautada em Locke e Rousseau. É claro que em determinados momentos a gente vai resgatar um pouco do pensamento hobbesiano, até mesmo para uma questão de comparação entre os três teóricos e tudo mais. Então vamos lá. As teorias contratualistas, elas fazem parte da área denominada filosofia política. Então, a gente tem a filosofia política clássica e a filosofia política moderna e a contemporânea. Então, as teorias contratualistas, elas se encontram na teoria moderna. Então, esses filósofos são filósofos da modernidade. E todos eles, os três, eles estavam preocupados em investigar a origem do Estado, explicar o surgimento dele, como é que ele surge, como é que ele se mantém. Então, essas são as principais preocupações desses três filósofos. E eles fizeram uma explicação com base na racionalidade. E isso faz uma alusão a Nicolau Maquiavel, que foi um dos primeiros filósofos políticos a ter esse composto da racionalidade, da moralidade para a explicação do surgimento do Estado. Eles têm um posicionamento lógico em relação à construção do Estado civil, que vai do estado de natureza, perpassa pelo contrato social e a gente chega no Estado civil. É claro que cada um vai ter uma compreensão do estado de natureza, do contrato social e do Estado civil, mas os três percorrem esse caminho. Então é importante que a gente já compreenda um pouquinho isso. O primeiro que a gente vai ver nessa aula vai ser Locke, que tem uma imagem dele. O John Locke, ele nasce em 1636 e falece em 1704. E é importante a gente compreender um pouquinho sobre a vida do autor, porque isso vai dizer muito sobre ele. Então, quando eu estava na faculdade, os professores sempre falavam: vocês precisam compreender um pouquinho da vida do filósofo para compreender a construção teórica dele. E tudo faz muito sentido. E vocês vão ver que faz mesmo. Então, Locke, ele era médico e descendente de burgueses comerciantes, ocupou determinados cargos políticos, e isso faz com que ele tenha uma tendência um tanto quanto liberal. Por isso que ele vai ser conhecido como teórico, filósofo do liberalismo, influenciando tantos outros filósofos. E também vai ser conhecido por fazer uma defesa da propriedade privada. E o conceito de propriedade privada vai ser muito importante, porque para o Locke é um conceito primordial, é um conceito que deve ser preservado. Enquanto para outros filósofos não olham sobre essa perspectiva, como Rousseau, por exemplo, que vai fazer duras críticas à propriedade privada, que a gente vai ver daqui a pouco. O Locke também era um opositor da monarquia absolutista, e isso faz uma referência a Hobbes. Então, Hobbes era um dos defensores do absolutismo, um defensor da soberania absoluta, lá no Leviatã, que vocês já viram. Então, há a contraposição desses filósofos. Por exemplo, Locke faz oposição a Hobbes, Rousseau vai fazer uma oposição a Locke e Hobbes. Então, todos eles apresentam suas teorias e tecem críticas uns aos outros. Isso faz parte da construção filosófica. O estado natural em Locke. O estado de natureza lockeano ele vai se diferenciar bastante do estado de natureza hobbesiano.
Então, vocês viram que o estado de natureza hobbesiano, ele é permeado pelo conflito, ele é permeado pela batalha, no qual o homem é o lobo do próprio homem. Então, o Hobbes, ele tem uma visão muito negativa em relação à humanidade. Isso é uma das características principais dele, por isso que ele vai defender o Leviatã, admitindo que ele é um deus mortal, abaixo do deus imortal, do qual todos os súditos devem obediência, faz uma defesa muito intensa em relação a isso. E pro Locke já não. Pro Locke, o estado de natureza não é esse caos que Hobbes vê, que Hobbes analisa. Então, para Locke, o estado de natureza é de uma perfeita liberdade de agir dentro dos limites da lei natural. Então, a gente precisa abrir um parêntese aqui para o que é essa lei natural. A lei natural vai ser composta de uma tríade, que é liberdade, disposição da pessoa e propriedade. Quando eu falo de propriedade, quando Locke fala de propriedade, a gente precisa ter em mente que não é somente a propriedade privada dos bens materiais, de riquezas, mas a propriedade do próprio corpo. Então, o nosso corpo é uma propriedade que precisa ser defendida também. E isso vai estar muito ligado ao conceito de autopreservação. Então, a liberdade do homem, ela vai estar muito ligada a esse conceito de autopreservação dentro do estado de natureza. E uma das características dele, ao falar de propriedade, liberdade, é ele falar sobre os escravos. Então, ele vai dizer, olha, nenhum homem se submete à escravidão por um querer seu. Ele é forçado a isso. Não é uma condição natural, é uma condição construída. E isso parece muito lógico. É claro que ninguém quer ser escravo. Mas existiram filósofos anteriores a Locke que defendiam a escravidão, que encontravam na escravidão um meio de defesa e diziam que os escravos realmente nasceram para determinadas funções braçais, que eles não eram seres pensantes. E o filósofo que diz isso é Aristóteles. Então é importante essa colocação do Locke, embora seja óbvia, existiram filósofos anteriores a ele que defendiam exatamente o contrário. Então todos os indivíduos, eles vão estar submetidos a uma lei natural, que é a lei de autopreservação, que é a lei de controle, é a lei de cuidado consigo mesmo. E isso é muito importante e deve ser respeitado dentro da filosofia lockeana. Então, dentro desse estado, todos os homens são juízes em causas próprias. Ou seja, a gente não tem um juiz imparcial que resolva os conflitos, que resolva os nossos dilemas políticos, assim, entre os indivíduos. Então, cada um é juiz em causa própria. Isso, em determinados momentos, vai gerar muitos conflitos. E uma das preocupações de Locke era justamente com a propriedade privada. Como não havia regras, como não haviam leis, existia a possibilidade da minha propriedade privada ser invadida, da minha propriedade, por um descuido, deixar de ser minha. Então, com o intuito de preservar essa propriedade material e a propriedade também corporal, é que o Locke vem e fala sobre o surgimento do Estado. É necessário que a gente tenha um Estado que cuide de nós, que cuide dos nossos interesses, e quando eu digo interesses, eu estou falando de propriedade privada, no sentido material e no sentido do corpo do indivíduo. Então, quando o Hobbes ele faz essa passagem do estado de natureza com base no contrato social, ele vai institucionalizar o que ele chama de constitucionalismo liberal. Então, como eu tinha falado anteriormente, o que dá origem à sociedade civil é essa necessidade de defender a propriedade privada. Então, prestem bem atenção nessa palavrinha aqui, ó. Propriedade privada. Isso é uma característica demasiadamente importante para esse autor. E toda a construção dele vai estar pautada na propriedade privada. E uma coisa muito importante é que a propriedade privada, ela surge antes do Estado, ok? Ela não é uma construção que acontece junto com o Estado, não.
ela surge antes, ela é anterior, ela é de característica de um direito natural dos indivíduos. Todos os indivíduos têm direito a uma propriedade privada e por isso eu preciso do surgimento do Estado para cuidar da minha propriedade, para preservar essa propriedade. Então, como o próprio Locke vai dizer em uma das obras dele, a razão pela qual os homens entram em sociedade é a salvaguarda da sua propriedade, e o motivo pelo qual eles elegem um legislador e o autorizam é para que possam ser instituídas leis, regras capazes de proteger, de delimitar o poder e a moderar o domínio de cada parte ou membro dela. Aqui ele já vai fazer uma iniciação com base no surgimento dos poderes, que a gente vai ver no próximo slide. Então, a gente vai ter a construção de dois poderes para Locke, o poder legislativo e o poder executivo. A gente sabe que no Brasil existem três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. E aqui em Locke são dois. Então, o poder legislativo é aquele poder onde a gente vai ter a formulação das leis, e o poder executivo é quando essas leis são colocadas em execução, quando elas são colocadas em prática. E é importante mencionar que tanto o poder legislativo e o poder executivo, eles não são cuidados pelas mesmas pessoas. Por exemplo, em Locke, os três poderes vai estar concentrado nas mãos de um único homem ou de uma assembleia de homens, por isso vai ser absoluto. Para Locke, não. Para Locke, essa característica não pode ocorrer, porque ele é contra o absolutismo. Então, ainda com a presença de um poder político, os indivíduos continuam tendo seus poderes preservados, eles devem ter os seus poderes preservados, e eles apresentam um direito de rebeldia. Então, por exemplo, se um determinado governo não está cumprindo com o contrato social pelo qual ele foi instituído, faz-se necessário que o povo rebele-se. E esse processo de rebeldia, de revolução, é natural, porque a propriedade não está sendo protegida, os direitos do indivíduo não estão sendo assegurados. Então, esse momento de revolta é natural do indivíduo que ele busca melhoria no sistema político. E isso vai completamente contra aquilo que Hobbes vai dizer pra gente, que já vai ter um comportamento completamente diferente e vai dizer, olha, da feita que o contrato social é estabelecido, não existem razões pelas quais os súditos queiram rebelar-se contra aqueles que estão cuidando deles, porque foi o súdito que colocou nas mãos desse soberano todo o poder. E aqui é diferente, o Locke já vai ter uma perspectiva completamente diferente em relação a isso. Então, neste caso, os governantes estão sempre sujeitos ao julgamento do povo. É sempre uma questão de construção e de proteção à propriedade privada. Por isso, no slide anterior, eu marquei para vocês o conceito de propriedade privada, porque isso é muito importante. Toda a teoria lockeana vai se pautar no conceito de propriedade privada, no conceito de proteção dessa propriedade. E essa é uma das características principais do Locke. Agora a gente vai para o Rousseau.